1898. No coração da África Oriental, um terror invisível caçava sob o luar. 2 leões, gigantes, sem juba, de olhos amarelados, invadiram um acampamento humano e transformaram o progresso em desespero. Durante 9 meses, eles atacaram, mataram e devoraram homens de dentro das barracas. Corpos desapareciam, gritos ecoavam no escuro, e a ferrovia britânica parou em silêncio absoluto. Mais de 130 trabalhadores foram mortos antes que alguém conseguisse detê-los. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história dos leões devoradores de Tsavo, o mistério que até hoje desafia a lógica, a ciência e o medo mais primitivo do homem. O cenário: interior do Quênia, fim do século XIX. O Império Britânico avançava sobre a África como uma força inevitável. Seu novo projeto, a Ferrovia Uganda, prometia ligar o porto de Mombasa ao Lago Vitória, um corredor comercial que abriria caminho para o interior do continente. Milhares de trabalhadores foram trazidos da Índia, junto a homens locais recrutados à força. Sob um sol de 40 graus, cercados por arbustos espinhosos e mosquitos, eles enfrentavam fome, febre e exaustão. Mas nada os prepararia para o terror que estava prestes a emergir da escuridão. O engenheiro responsável era John Henry Patterson, um irlandês disciplinado e cético. Para ele, o medo era apenas fraqueza, até que o medo ganhou dentes. Naquela época, Tsavo era uma região de savana e florestas secas, repletas de animais selvagens. Mas, segundo os locais, havia algo diferente ali. Os nativos chamavam aquele lugar de a Terra dos Demônios. E quando os rugidos começaram, mesmo os mais corajosos se recusaram a sair à noite. O primeiro desaparecimento pareceu um acidente. Um trabalhador sumiu no meio da noite, deixando apenas uma trilha de sangue que se perdia na mata. No dia seguinte, outro corpo foi encontrado mutilado. O rosto irreconhecível. Logo, ataques se tornaram frequentes. Homens acordavam com o som de ossos quebrando, o barulho de dentes rasgando carne e gritos interrompidos no escuro. Os leões não atacavam como caçadores normais, ignoravam fogueiras, atravessavam cercas de espinhos e pareciam escolher suas vítimas com precisão. Patterson mandou reforçar o acampamento. Construíram muros improvisados, cercas duplas e torres de observação. Mas toda noite, os rugidos voltavam, graves, longos, cada vez mais próximos. O engenheiro registrou em seu diário: "O medo agora é uma doença. Homens fogem no meio da noite, gritando que o próprio diabo anda entre nós." Mesmo assim, a obra continuava. Porque parar seria desafiar Londres. E o Império não aceitava atrasos, nem mesmo diante de monstros. Em poucas semanas, a ferrovia virou um campo de caça. Os leões atacavam grupos inteiros, arrastando corpos com força impossível. Às vezes, deixavam restos espalhados pelo acampamento, como se quisessem que todos vissem. Trabalhadores começaram a dormir em árvores, outros fugiram para vilarejos distantes. As fogueiras queimavam a noite toda, mas nada afastava os predadores. Os homens diziam que não eram animais, mas espíritos vingadores. Alguns acreditavam que eram chefes tribais reencarnados, mortos durante invasões britânicas, retornando para punir os invasores. E a crença começou a se espalhar até entre os europeus. Patterson, pressionado pelo governo, passou a caçar os leões sozinho. Armou emboscadas, usou iscas humanas e esperou noites inteiras sobre plataformas de madeira.
mas cada tentativa terminava em fracasso. Os leões pareciam zombar dele. Apareciam por um lado, sumiam pelo outro, deixavam rastros falsos. Um jogo mortal havia começado. Quando os ataques atingiram o auge, o acampamento ficou vazio. Homens largaram ferramentas e correram pelo deserto. A ferrovia, antes símbolo do domínio britânico, estava paralisada. Patterson ficou sozinho. Seu diário mostra o desespero. Não temo mais o escuro. Temo o silêncio. Porque quando Tsavo silencia, é quando eles vêm. Por semanas ele perseguiu pegadas e rastros de sangue. Às vezes, ouvia o rugido e via o mato se mover, mas nunca rápido o bastante. Até que um dia, encontrou os restos de um leão ferido por armadilha de ferro. Ele sabia, o fim estava próximo. Na noite de 9 de dezembro de 1898, Patterson preparou a armadilha final. Usou o corpo de uma das vítimas como isca, algo que nenhum outro homem se atreveria a fazer. Esperou por horas, imóvel, até que o silêncio foi quebrado por um som baixo, profundo, como um trovão distante. O primeiro leão apareceu, enorme, com cicatrizes no rosto e olhos que refletiam o fogo. Patterson mirou. O primeiro tiro atingiu o peito, o segundo, o flanco. O animal rugiu, saltou sobre o abrigo e caiu pesadamente, desaparecendo na escuridão. Na manhã seguinte, ele o encontrou morto, o corpo imenso, coberto de poeira e moscas. Mas o segundo leão ainda estava vivo. E ele parecia saber que agora a caçada era pessoal. 3 semanas depois, o segundo apareceu. Patterson subiu em uma árvore, armado com seu rifle. Esperou 9 horas, sob calor e mosquitos, até que o rugido voltou. O disparo ecoou. O leão caiu, mas tentou se levantar, mancando em direção à árvore. O engenheiro disparou outra vez, e outra. 9 tiros depois, o silêncio finalmente voltou a Tsavo. Quando a poeira baixou, Patterson contou os mortos. 135 homens desaparecidos. Alguns jamais foram encontrados. O engenheiro, exausto e solitário, queimou os acampamentos e escreveu um relatório frio, quase burocrático. Mas os nativos nunca aceitaram a explicação britânica. Diziam que aqueles leões não eram comuns, tinham sido corrompidos pelo sangue humano. Séculos de caça e destruição haviam desequilibrado a terra, e Tsavo apenas cobrou o que lhe foi tirado. Anos depois, os corpos dos leões foram empalhados e levados para o Museu Field de Chicago. Lá estão até hoje, sem juba, com cicatrizes e com mandíbulas deformadas, marcas que cientistas acreditam ser resultado de dor crônica nos dentes, o que os teria levado a buscar presas fáceis. Mas há algo mais inquietante. Exames de DNA mostraram que a quantidade de carne humana ingerida era menor do que os relatos diziam, o que levanta uma pergunta. Será que o medo multiplicou os números? Ou será que os registros foram suavizados para proteger a reputação do império? O mistério nunca foi resolvido. O que restou é o eco dos rugidos e a certeza de que, em Tsavo, o homem descobriu o que acontece quando a natureza decide devolver o medo. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir essa história brutal, mas real. Você acredita que os leões de Tsavo foram vítimas da dor? Ou monstros nascidos da crueldade humana? Deixe sua opinião nos comentários. E no próximo episódio, vamos desenterrar outra história onde o homem acreditou ser o caçador e descobriu ser a presa. Até a próxima história cruel.